Foi publicada no dia 22 de dezembro de 2014 pelo portal de notícias UOL uma matéria da revista Rolling Stones de 2007 em que o premiado cientista britânico James Lovelock afirma que até 2100 mais de 6 bilhões de pessoas serão exterminadas do planeta Terra, ficando no mundo apenas 500 milhões de habitantes. Bem, os números impressionam pela exatidão com que está entalhado nas famosas pedras guias da Geórgia, onde está escrito em 4 placas enormes de pedra, nos idiomas mais falados no mundo, uma série de profecias para a humanidade. Uma dessas profecias seria a de que, para haver um equilíbrio perfeito entre o planeta e o homem, o ideal seria manter a população mundial em torno dos 500 milhões de habitantes. Então já não se trata mais de teoria da conspiração ou invencionices de religiosos apocalípticos, mas de uma pesquisa com respaldo científico. James Lovelock tornou-se mundialmente conhecido depois de elaborar a chamada Teoria de Gaia. Neste estudo, o cientista afirma que a Terra é, na verdade, um gigantesco organismo vivo, onde cada espécie de vida existente nele dá sua contribuição para o equilíbrio e funcionamento desse grandioso ser vivo que é a Terra. Sendo assim, semelhantemente ao corpo humano que luta para expulsar qualquer agente estranho que esteja provocando desordem no sistema, Lovelock diz que a Terra está se encarregando de, aos poucos, expulsar dela o ser que mais estaria causando desequilíbrio e desordem no organismo como um todo, a humanidade. Seria um processo natural de autopreservação. A Terra expulsa dela aquilo que lhe causa prejuízos e depois vai se restaurando por si só aos poucos. Na visão de Lovelock, até 2020, secas e outros extremos climáticos serão lugar comum. Até 2040, o Saara vai invadir a Europa e Berlim será tão quente quanto Bagdá. Atlanta acabará se transformando em uma selva de trepadeiras. Fênix se tornará um lugar inabitável, assim como partes de Pequim, que se tornará em deserto, Miami, que sofrerá com a elevação do nível do mar, e Londres, cujas enchentes serão tão comuns quanto a sequidão do sertão brasileiro. A falta de alimentos fará com que milhões de pessoas se dirijam para o norte, elevando as tensões políticas. Os chineses não terão para onde ir além da Sibéria, diz Lovelock. Por conta dessa migração, uma provável guerra entre China e Rússia seria certa. Com as dificuldades de sobrevivência e as migrações em massa, virão as epidemias. Até 2100, a população da Terra encolherá dos atuais 6,6 bilhões de habitantes para cerca de 500 milhões de habitantes, sendo que a maior parte dos sobreviventes habitará altas latitudes, Canadá, Islândia, Escandinávia, Bacia Ártica. Até o final do século, segundo o cientista, o aquecimento global fará com que zonas de temperatura como a América do Norte e a Europa se aqueçam quase 8 graus Celsius, quase o dobro das previsões mais prováveis dos painéis da ONU sobre mudanças climáticas, que inclui os principais cientistas do mundo. Se tais previsões saíssem da boca de qualquer outra pessoa, daria para rir delas como se fossem devaneios. Mas não é tão fácil assim descartar as ideias de Lovelock. Na posição de inventor, ele criou um aparelho que ajudou a detectar o buraco crescente na camada de ozônio e que deu início ao movimento ambientalista na década de 1970. Lovelock sabe que prever o fim da civilização não é uma ciência exata.
Posso estar errado a respeito de tudo isso, ele admite. O problema é que todos os cientistas bem-intencionados que argumentam não estarmos sujeitos a nenhum perigo iminente baseiam suas previsões em modelos de computador. Eu me baseio no que realmente está acontecendo, pontua Lovelock. Bem, em se tratando de informações veiculadas nas diversas plataformas da mídia convencional, como o portal UOL, devemos ter sempre a pulga atrás da orelha e observar com bastante cautela cada notícia fornecida. A imprensa que transmite a maior parte das informações ditas seguras e confiáveis estão, de certa forma, comprometidas com aqueles que controlam o mundo nos bastidores dos governos. Sendo assim, elas vão noticiar apenas o que seus verdadeiros donos permitem. Se estiver realmente havendo um aquecimento global, devemos atentar para o fato de que não seria a humanidade a única responsável por este flagelo, mas, antes de tudo, uma ação deliberada de armas climáticas como a HAARP, criada e operada pelos mesmos grupos de pessoas que buscam poder mundial. Este aparato tecnológico de 180 antenas no Alasca tem o poder de alterar a temperatura da Terra em áreas localizadas ou no globo terrestre como um todo. Assim sendo, fica fácil admitir poder existir de fato um superaquecimento na Terra, não causado apenas pela saturação de uma superpopulação humana que consome cada vez mais recursos naturais, mas sobretudo por estas máquinas criadas com objetivos escusos, que poderá causar no futuro uma extinção em massa das civilizações. Pois é, parece que os nossos amigos, os profetas do século XXI, estavam certos. A redução populacional será uma realidade. Porém, você não viverá para presenciar este acontecimento. Você apenas sentirá, em seus últimos anos, os primeiros efeitos deste despovoamento. Seus filhos e netos é que viverão para, quem sabe, sobreviver à extinção da raça humana.